Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Eu comecei aqui em Salmos capítulo 34, versículo 8, para você ficar, quem gosta de pesquisar na Bíblia. Então, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, eu provei Deus essa noite. E assim, eu precisava de confirmações de Deus. Muitas dúvidas, Deus tem chamado para mim, para você, para cada pessoa. Você não está aqui na terra para ser uma planta. Você também não está aqui para sustentar falso profeta. Você está aqui para ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Criador. Portanto, você pode provar e ver que o Senhor é bom. Então, todos os bruxos e macumbeiros, eles vão cobrar para te atender. Então, todos os que trabalham por dinheiro não são do Senhor. Realmente não são do Senhor, porque cobrar para te servir, para te atender, para falar contigo sobre o que é de graça, é ser Judas. Judas ficou desesperado. Meu Deus, não pode fazer isso, derramar, porque Judas, ele queria caixa, ele queria money, né? Money, é isso que os bruxos querem. É isso que os que vendem o evangelho querem. E aí, quando Deus nos ensina que é de graça, eu não tenho que cobrar. Giase, né? Eliseu prosperou infinitamente, ele teve a escola de profetas que prosperou muito depois que Giase foi tirado fora, porque Giase não aceitou aquele atendimento de graça. Por quê? Porque o povo de Deus não deve cobrar. O que eu recebo é de graça, o que você recebe é de graça. Se alguém sentir no coração de dar, de me abençoar, e olha só que o que Geazi pegou foi o que o outro queria pagar. Mas Deus havia falado, não pega, não é para receber. Por quê? Porque Deus não é alguém que faz as coisas por dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Será que é tão difícil entender? Será que é tão difícil entender que Deus não se vende? O maior inimigo de Deus no seu coração, existe uma briga diária dentro do seu coração entre você adorar a Deus ou ao dinheiro. Você se levanta porque precisa de cachê, porque tem que fechar o mês com mais dinheiro para as empresas, para os negócios. Ou você levanta cedo empenhado que precisa fechar o mês com mais comunhão, com mais entrega, com mais de Deus, para que Deus seja alcançado pelo pobre, pelo miserável, pelo aflito, pelo necessitado. Você vai se perguntar o que aconteceu que eu estou desse jeito hoje e eu estou atribulada. Por quê? Porque eu provei Deus e Deus me respondeu e isso é assim, algo maravilhoso, algo comovente, porque eu estava há 2 dias com uma dor horrível, infernal. E assim, semana passada eu tive na perna, que eu arrastava a perna, eu não conseguia levantar, não conseguia baixar, não conseguia deitar, não conseguia levantar, de tanta dor na perna. E aí a dor sumiu, eu não tomei medicamento. E aí essa semana eu comecei com esse ombro. E aqui foi pior, porque aí veio o medo de ser no coração, o medo de ser um sinal de infarto. E eu não conseguia levantar, não conseguia deitar, não conseguia me virar. Eu chorava de dor e eu não queria tomar remédio, eu queria que Deus tirasse essa dor de mim e que isso fosse de Deus, E eu sei como essa dor entrou em mim, eu sei como foi. Porque existe uma luta entre o bem e o mal sempre, todos os dias. Quem não sente essa luta já é do mal faz
faz tempo. Então Jacó teve uma luta com o anjo e Jacó saiu manco. Então se você vai achar que isso não é de Deus, me perdoe, leia a Bíblia. Então eu tive essa dor. E era uma dor horrível, horrível, horrível. E eu adormeci com dor, sem poder mexer. E aí eu falei com Deus que se Ele tirasse essa dor de mim, tudo aquilo que Ele havia ministrado ontem em meu coração, eu teria certeza de que é para isso que o Senhor me chamou. E hoje de manhã eu dormi bem, mas eu tive um sonho. E esse sonho me deu uma direção. E eu acordei bem, acordei sem dor. E o sonho, ele me dá uma direção que é para me livrar da morte. Porque o que Deus tem me dirigido vai me trazer enorme perseguição, muito mais do que eu já tenho até agora. Por quê? Porque o povo que era para ser chamado pelo nome de Deus está seguindo Mamon, está seguindo Baal, está seguindo doutrinas, falácias. Eu vou te falar uma coisa. Eu fui curada várias vezes de câncer, de depressão, de doença mental. Eu fui curada e eu tive visitação do Espírito Santo e eu tive visitação do próprio Senhor. E aí teve um livro que me ajudou infinitamente, e eu ficava em dúvida, eu falo disso, não falo disso, falo disso, não falo disso, porque é doutrina dos homens, ou os homens dizem, né? Que é esse livro aqui, que é o livro que ensina o Ho'oponopono. E essa técnica me ajudou, porque eu, do meu jeito cristão, adaptei a técnica para mim cristã e uso. E ela sempre me curou, assim como me ajudou a me curar do meu ombro. E eu usei ela já para curar outras pessoas, para pessoas que eu amo, que já deveriam ter morrido, e Deus me usou para curar essas pessoas. E eu me pergunto por que eu me meto com ajudar pessoas que me blasfemam, falam mal de mim, falam mal da minha experiência com Deus. E Deus me deu uma revelação. Nos é ensinado, e você também já aprendeu, que a ascensão de Cristo subiu aos céus, não subiu? E ele falou que do jeito, daí apareceu o anjo, né? Ele falou que do jeito que viste subir, o vereis voltar. Tá, nos é ensinado que ninguém mais falou com Jesus depois daquilo, porque ele subiu e ele não fala pessoalmente com ninguém. E assim, foi um estralo para mim quando Deus me lembrou que Jesus falou com Paulo. E eu te pergunto, quando Jesus falou com Paulo, foi antes ou depois da ascensão? Foi depois, né? Então era Jesus ou nós seguimos um falso profeta chamado Paulo? Então, se foi o próprio Jesus que falou com Paulo, por que ele não continuaria falando com seus santos até hoje? Por que ele não tem continuado visitando grandes profetas e homens de Deus até hoje? Jesus falou com Paulo. E nós seguimos cegamente tudo o que Paulo escreveu. A doutrina da igreja cristã é toda baseada nos escritos de Paulo. Mas Paulo teve uma visão. Paulo viu Jesus. E hoje em dia, se alguém falar com Jesus, é herege. Estamos seguindo um falso profeta e o pior, está na Bíblia. É de Deus. Estou aqui procurando aonde que está escrito que Paulo, né? Estevão, capítulo 8, a conversão de Saulo, capítulo 9 de Atos.
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Perdão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, então ele não chegou a ver, mas viu essa grande luz, mas ouviu a voz de Jesus. Então eu te pergunto, se Saulo, depois da ascensão de Cristo, ouviu a voz de Cristo, quem poderia ter falado com ele que não fosse o próprio Cristo? Então a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus pode ter aparecido para outros povos. O meu texto base aqui, que eu tenho para mim, é: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Então tudo passa, mas os conselhos do Senhor não passam. Os conselhos do Senhor não passam. Versículo 12, Salmo 33. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha dos altos céus e está vendo todos os seus filhos. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ficou bem claro. Ficou bem claro. O Senhor olha para a nação cujo Deus é o Senhor. Cuidado se o dinheiro é teu Senhor. Cuidado se a tua propriedade é teu Senhor. Cuidado se teus investimentos são o seu Senhor. Cuidado. Porque eu já tive que perder tudo, mais de uma vez. Tudo e todos. Porque eu confiava em pessoas e em coisas. E Deus sempre de novo me mostra que eu preciso confiar nele. Não é na medicina, não é no remédio, não é na cura, seja ela de cirurgia, seja ela natural, seja ela como for. A cura vem do Senhor. Então, do mesmo jeito que eu falo com Deus e Deus me responde e eu ouço, você também pode e deve buscar o Senhor. E não buscar os bruxos que usam a palavra de Deus para te dar uma palavra e, na verdade, é a palavra deles, porque eles só querem o teu atendimento. Me desculpe, se estão cobrando para orar, se estão cobrando para te ensinar a seguir a Deus, eu quero achar aqui escrito aonde que se deve cobrar para ensinar o Evangelho. Então a gente tem fechado, né? As escolas teológicas têm fechado as portas para os verdadeiros escolhidos e têm deixado somente para aqueles que têm o mamão. Por quê? Porque eles só precisam de mamão. Eles não precisam de Deus. Porque através do mamão eles vão te ensinar a servir mamão, que é os que dão dinheiro. Por quê? Você não deve pregar para uma pessoa que não tem.
saúde e nem tempo hábil para trabalhar, para sustentar. Então, pessoas doentes, pessoas terminais, pessoas presas que não têm condição, é ensinado que não se deve ensinar para essas pessoas, porque eles não vão dar lucro quando sair daí. Órfãos, depende, o caso, dão lucro, muito lucro, porque tem toda a vida. Então, é nojento ver como que essas entidades ditas religiosas vendem o cristianismo. Desculpa estar falando dessa maneira. Porque tem muitas vítimas ali dentro que buscavam verdadeiramente Deus, mas foi feita uma lavagem cerebral tal que você foi ensinado a defender a placa da tua igreja até a morte, nem que você tenha que matar os irmãos de outra igreja, mas a tua igreja é a única que salva. E não é. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo em toda a terra. Por isso que Jesus diz, há outras ovelhas de outro aprisco que me convém trazer. Então existe uma igreja universal que está em toda a terra. Então por que Jesus não pode ter aparecido a índios, a negros, assim como apareceu para Paulo? Por que Jesus não pode ter ensinado a doutrina dele para outras nações? Então a gente tem aqui o que foi escolhido como sendo a nossa palavra santa, e eu tenho a Bíblia como minha palavra base, e só com a Bíblia eu consigo destruir todas as placas de igreja e ficar somente com Cristo. Porque quando eu amo a Deus acima de tudo, eu vou amar todas as outras religiões, porque eles também amam a Deus acima de tudo. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, o próximo está lá e está lá e está lá em todas as outras religiões também. Então eu não tenho que dizer que aquela pessoa vai para o inferno porque está na religião tal, ou aquela pessoa vai para o inferno porque está na religião tal. Porque eu sei que assim como todas aquelas religiões fazem uma lavagem cerebral, porque só elas salvam. Isso são grandes negócios, grandes empresas. Então a religião ela é formada como uma empresa. Ela presta contas, ela tem um chefe maior. Então ela é uma empresa. E é uma empresa que visa o lucro. Por quê? Porque tem que pagar as contas, tem que pagar o pastor, tem que ter ali ajuda para quem precisa de ajuda, que é muito só entre eles mesmos, eles não ajudam ninguém de fora. E quando ajuda de fora já é com o intuito de ou você se membra e começa a trabalhar e começa a dar lucro, então tem que dar lucro o mais rápido possível. Não tem esse negócio de servir a Deus sem ter interesse. Tem interesse. Eles sempre têm interesse. A gente vê a igreja de Pentecostes, que vendia tudo e trazia os pés dos discípulos, e os discípulos distribuíam para quem mais precisava. Essa igreja não existe. Por quê? Porque é um negócio. Então eu abro uma placa de igreja, ensino que quem chega tem que fazer isso, e aí eu beneficio quem eu quero, e quem eu não quero, eu tiro fora. Porque é um negócio. Então assim vão abrindo sempre mais placas de igreja, como um grande negócio. Peço para pessoas virem, detonam com tudo que eles têm. Quem é meu vai ficar rico. Quem não quer falar minha língua, desculpe, tá fora, sai mal falado, sai perseguido. E o sistema do mundo, ele está do lado desse sistema, porque são empresas que dão lucro. Então, de acordo com a direção de Deus, eu tenho uma palavra para você. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada.
e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens sejam feridos à espada, na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando de repente trouxeram uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apague os seus pecados de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Isso aqui é Jeremias, capítulo 18, quando fala do vaso do oleiro. Isso acontece com os inimigos do Senhor, com os inimigos da palavra de Deus, com os inimigos do verdadeiro evangelho. Então, quando alguém vai falar a verdade como aconteceu com Jeremias, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Isso é verdade. Eu tenho orado dia e noite, por todas as igrejas, por todas as religiões, por todas as placas de igreja, porque eu vejo ali almas sedentas da verdade, mas eu vejo ali almas malévolas, odiosas da verdade. E isso é terrível. Esse joio que corrói as placas de igreja, que difama tanto o nome de Cristo e dá munição ao mundo para destruir a igreja, porque são homens cruéis. E não foi assim que Jesus chamou. Eu assisti antes a pregação de um pastor, Paulo Sebrae, e ele falava sobre Jeremias, sobre Oséias. Ele falava sobre Oséias nos últimos dias. As profecias de Oséias para a igreja dos últimos dias é tão atual, como se ele tivesse trocado Israel por igreja cristã. E ele está falando para a igreja de Cristo dos últimos dias, da mesma maneira que ele falou com Israel através de Oséias. Então você pode ver como Deus trabalhou essa profecia de Oséias na vida dos judeus, na vida de Israel, e como Deus quer trabalhar com essa profecia de Oséias na vida da igreja de hoje. Oséias são 14 capítulos. Oséias foi um profeta orgulhoso, um profeta do Senhor, e Deus o fez casar com uma mulher adúltera. Talvez ela não era adúltera, mas era tendenciosa a ser adúltera. Então, Deus lhes deu filhos da infidelidade. Então, a gente imagina ali que talvez não tenham sido propriamente filhos de Oséias, porque a mulher era adúltera. E Deus faz isso com Oséias, tentando ali fazer com que Oséias entenda como Deus se sente com a sua nação. Como Deus se sente com o povo que ele escolheu. Então, assim Deus se sente com a igreja dos últimos dias. Imagina Deus tendo que dividir o seu trono com uma mão e com tudo mais que você coloca antes de Deus, querendo viver de qualquer jeito.
quando o povo de Deus, a nação escolhida, deveria ser o trono do mundo, deveria ser o máximo do mundo, e todos os povos da terra deveriam vir ao povo de Deus, aprender com o povo de Deus, aprender com a nação escolhida por Deus, e ali toda a terra ser abençoada através do povo de Deus. Isso foi a velha aliança. Então vamos passar Oséias para a nova aliança, que é Cristo, que são os cristãos. Então você imagina todas as pessoas da terra vindo aos cristãos, buscar conselho com os cristãos, aprender com os cristãos, para que toda a terra seja abençoada. Mas não é assim que acontece. A gente vê em meios cristãos coisas horrendas acontecendo e o coração das pessoas se fechando completamente, sem dó, sem misericórdia. E quando eu oro por pessoas, hoje em dia eu tomo mais cuidado para não estar orando por joio. Eu já orei muito por joio. E o joio só me destroçou mais ainda, porque o joio tira a energia do trigo. Então o trigo não consegue produzir. E você ajuda muito o joio a ficar mais rico, mais abastado e destruir mais ainda o trigo. Porque o único intento do joio é destruir o trigo. Por quê? Porque a palavra do joio é que tem que permanecer. E o joio foi plantado pelo mal. O mal, ele vem de noite, planta o joio, para o joio se infiltrar e tirar toda a energia do trigo. Porque o joio produz joio, que é mais gente materialista, que é mais gente para destruir o trigo. E o trigo multiplica a gente. O trigo dá a luz a gente. O joio ensina que não se deve ter filhos. O trigo ensina que deve-se ter muitos filhos. Então você consegue discernir muito bem entre o joio e o trigo. Que o joio quer dividir para tirar o que tem. O trigo quer unir, quer ter mais, quer multiplicar. E nisso ele é roubado. Então é isso. Dizei aos vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs o ame, né? Então eu vou ler aqui a partir do versículo 6 de Oséias. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Então isso na oração de Oséias, a oração que Deus fez, né? Deus fez isso com Israel. Ele levantou um muro contra Israel, a favor de Israel, porque se Israel fosse tentar pecar, eles cairiam à espada, eles seriam mortos, eles seriam destruídos. Então, quando Israel tentasse se desviar de Deus, viria a luta, viria o sofrimento. Mas quando Israel se voltasse para Deus, acabaria todo esse sofrimento. Então, no livro de Jó, Jó capítulo 1, deixa eu encontrar aqui rapidinho para vocês. No Jó, no capítulo 1, nossa, é difícil achar. Pula sempre a esquerda. Jó capítulo 1, no versículo 10, está escrito assim: porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Então esse muro de sebe que Deus levanta a favor de sua nação é o seguinte. Vou pegar aqui, muro de sebe, vamos dizer que é uma cerca viva,
uma cerca de espinho, que é feita aqui ao redor da minha casa, de tudo que eu tenho. Então, quando o mal tenta entrar, ele se machuca. Ele não pode, é como se fosse um blindado mesmo. O mal não pode entrar. Então, eu sou abençoada. E tudo que eu planto cresce porque o mal não vem. O mal não me atinge, porque é protegido por esse muro de sebe. Em Oséias acontece o contrário. Eu tenho esse muro de sebe para me proteger e proteger tudo que eu tenho, porque aqui dentro comigo está a presença do Senhor, que é o que acontece com Israel, o que acontece com os cristãos, o povo santo escolhido por Deus. E quando é feita essa oração, o que acontece? Na hora que eu tentar sair para fazer coisa errada, para beber, para usar droga, para prostituir, para ser adúltera, para roubar, para matar. A hora que eu tentasse sair da presença de Deus, esse próprio muro me ferisse muito. Então, ela, a mulher adúltera de Oséias, não iria mais querer sair da presença do seu marido, porque ia ficar muito machucada, muito ferida. Então, quando Deus tirou aquela cerca de Jó, o mal veio e tomou conta da vida e do corpo de Jó. Ele perdeu tudo que tinha, todos os seus bens, inclusive a sua saúde, porque não tinha mais a proteção. Mas para quem tem maus intentos na mente, eu estou falando isso para pessoas que têm a presença de Deus, porque quem não tem, nem sabe discernir o que é isso. Mas quem está na presença do Altíssimo, vivendo na presença do Altíssimo, ele não pode ser malandro no negócio. Vai perder. Ele não pode querer dar uma despertinho com alguém, com uma virgem, né? Por exemplo, que é o que muitos fazem. Ele vai se arrebentar ali na frente. Então, toda vez que a pessoa que está na presença de Deus, que tem a presença de Deus, tenta sair da presença de Deus, pum! Mas aí você vai dizer, mas a mulher de Oséias era uma adúltera, ela não tinha a presença de Deus e bababá, bababá, bababô. Tudo bem, vou te explicar o poder da aliança, né? Eu estou sem aliança porque eu estou separada. E realmente eu perdi minha aliança ainda no último ano do meu casamento. Eu perdi minha aliança. Porque a empresa onde eu trabalhava tinha que tirar a aliança e no meio disso de ficar tirando a aliança, eu não a encontrei mais. Deus sabe o que aconteceu. E aí, quando eu tenho uma aliança, dois se torna um, e essa mulher fez uma aliança com esse homem de Deus, que tem a presença de Deus na vida dele. Ele deixou ela ir, ela foi, né? Viveu a vida. Mas na hora que Deus visita Oséias e fala para Oséias que ele tinha que orar por ela e buscar pela salvação dela, aquela proteção de Oséias se expandiu para a esposa dele, porque ela é carne da carne dele, espírito dele, alma dele, porque quando dois se casam, ninguém separa, nem o divórcio separa. O divórcio deixa viver separado, mas espiritualmente não está separado. Então a oração de um cônjuge para o outro, ela é válida até a morte da pessoa. Morreu, aí eu estou livre para casar de novo e ter aliança com outra pessoa. Mas enquanto está vivo, fica muito claro ali que Oséias, orando por ela, apoderou-se dela esse poder de Deus, essa presença de Deus. E o mal não poderia mais a tocar. E aí vamos ler aqui. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não achará. Então dirá,
ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então, assim, acabou a vida dela, né? Porque ela tinha a presença de Deus na vida dela agora. Então, não tinha mais como ela viver em pecado, porque o pecado não podia mais tocar nela. Ela estava protegida, né? Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu mosto no seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. Nossa, desculpa. E agora descobrirei a sua vileza. Diante dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Então, ela teimando em viver no erro, ninguém vai livrar ela da mão do Senhor. Porque agora a presença do Senhor estava andando com ela, e ai dela se fizesse coisa errada. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, e as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Então, todas as festas comuns de final de semana, de balada, de tudo, não vai mais ter. Porque Deus fechou. Deus fechou. Porque a presença de Deus ali agora estava com ela. Então ela não teria mais gozo, não teria mais alegria. Ela buscaria, mas não encontraria gozo, não encontraria alegria nisso. E devastarei a sua vide e a sua figueira, do que ela disse. É esta a minha paga que me deram os meus amantes? Então quer dizer, tudo que os amantes deram foi devastado. Acabou, virou vento. A gente vê isso muito, mulheres de prostituição, dizer que tudo que ganharam não sobrou nada. E geralmente não sobra nada. Pois farei dela um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos balaíns, dos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Aí a gente chama do poderoso deserto. O deserto é quando você não tem mais nada e nem ninguém. Deus te atrai para o deserto para falar ao seu coração. Ali está a importância de você buscar a Deus no seu íntimo, você falar com Deus, e Deus te responde. Então ela nesse intento, nesse desespero de não ter mais, ninguém quer ajudar-se, tudo acabou. Deus começa a ministrar em seu coração, né? Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará. Como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu a terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás de Baal, meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naqueles dias farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o seu arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. E desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Então ali chega o ponto em que todos esses amantes que sofreram dela, Deus também vai cobrar de cada um os juízos do que fez. Então, ninguém toca na noiva do Senhor, ninguém toca na
escolhida do Senhor e não vai pagar por isso. Então, mexeram com ela nos tempos de perdição dela, vão pagar com justiça e juízo também. Mas agora já não tocam mais. Ela já se casou com o Senhor. Então, ela agora é desposada do Senhor. E aí, isso é alegórico, né? Entre Oséias e sua esposa e entre Deus e sua nação, né? Eu tiro para mim, para minha vida, muitas lições de Oséias. Ela é tão atual como se tivesse sido escrita hoje para mim. Não sei você, mas eu senti isso aqui como sendo hoje para mim. E isso me emociona e me surpreende, porque é como eu comecei de ler aqui, né? Então, a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, eles permanecem para sempre. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Já está em 40 minutos, eu vou encerrar por aqui, mas querendo deixar assim bem claro para você, busque o Senhor. Não busque através de ninguém. Busque ao Senhor no teu deserto. Na hora certa você vai ter o teu deserto. E aí você clama ao Senhor. E Ele ouvirá dos céus. Tá? Deus te ama. Ele nunca deixou de te amar. Você está viva. Você sabe pelos livramentos que você passou. Você está aqui hoje porque o Senhor quis que você estivesse. Porque você precisa buscar a Ele. E Ele quer falar ao teu coração. Deixe-se achar por Deus. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Aleluia.